Fala carpedianos e carpedianas, membros da equipe de corrida Carpe Diem. Hoje eu quero abordar um tema aqui com vocês muitíssimo importante para a nossa saúde e performance, especialmente com o clima que nós estamos vivendo, né? Nós estamos aqui no final do mês de setembro de 2024, começando uma temporada de muito calor que vai até o ano que vem, né, galera? Então nós vamos ter muitas provas, muitos treinos realizados em temperaturas bastante elevadas, como as que nós estamos vivenciando nesses dias. Eu gostaria de falar um pouco sobre as estratégias que nós devemos traçar para que nós possamos continuar praticando o nosso esporte, tendo os benefícios que nós conquistamos através do endurance, da corrida de longa distância, e tendo cuidado com a nossa saúde e também procurando ter a nossa melhor performance possível diante desse quadro de temperatura elevada, né? Então, o calor é um dos principais inimigos do endurance. A gente tem a nossa performance duramente afetada pelo calor e também a nossa saúde nós precisamos estar atento a alguns pontos com relação ao calor para que a gente também não tenha nenhum tipo de prejuízo à nossa saúde, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o endurance e o calor. Bom, como que o calor afeta a nossa performance, como ele afeta a nossa saúde quando a gente está fazendo um esporte de longa duração, como a corrida pedestre, né? Quando a gente está fazendo atividades físicas, a contração muscular produz, através da energia química, energia mecânica e também energia térmica, temperatura. Então, em torno de 20 a 25% da energia química produzida dos nossos músculos através da quebra do ATP vão gerar de fato movimento, né? Energia mecânica. Os outros 75 a 80% da energia se transforma em calor. Então, quando a gente faz atividade física, nosso corpo produz calor. E nós precisamos estar com uma temperatura estável, uma temperatura interna estável o tempo todo. Tanto no frio quanto no calor, a temperatura corporal ela não deve oscilar muito, de fato não oscila. Quando oscila, nós podemos ter uma hipotermia, no caso, quando a gente perde calor interno, e uma hipertermia, quando nós, então, ganhamos calor demais, né? Quando nós não conseguimos dissipar esse calor, quando o nosso corpo aumenta demasiadamente a temperatura, nós sofremos então os efeitos da hipertermia, certo? Que é o grande problema aí de praticar os esportes de endurance em ambientes quentes, tá? Por quê? A gente vai precisar refrigerar o nosso corpo, já que estamos produzindo calor na medida em que nos movimentamos, contraímos a nossa musculatura, e são muitos grupos musculares trabalhando simultaneamente e a produção de calor é imensa. Mas nós temos um sistema de refrigeração muito bom, principalmente por meio da transpiração, por meio da sudorese, da produção de suor, que vai então evaporar na nossa pele, levando por meio dessa evaporação o calor para o ambiente, certo? Então, dessa maneira que a gente mantém a nossa temperatura estável. Porém, para produzir suor, nós precisamos de água, especialmente de água. Essa água vai vir do plasma sanguíneo, do componente líquido do nosso sangue, certo? Então, conforme a gente vai transpirando, produzindo suor, nós vamos perdendo líquido, perdendo água. O nosso sangue ele vai ficando mais viscoso. Isso vai fazer com que o nosso coração também tenha uma sobrecarga, já que ele terá de impulsionar, de bombear um líquido que está mais espesso, que está mais viscoso, tá? Isso já é também uma sobrecarga. Além do mais, o sangue que deveria estar sendo direcionado diretamente para os músculos, para nutrir os músculos com águas, sais minerais, com nutrientes e oxigênio, o coração terá também de bombear esse sangue para a pele, para que o sangue passe pela pele que está mais fria, né, pela extremidade do nosso corpo, pela pele molhada de suor, se refresque e volte para o centro. Então, ao mesmo tempo que o coração vai bombear o sangue para os músculos, ele também vai bombear o sangue que está quente demais para a periferia do nosso corpo, para que ele seja refrigerado como se fosse um radiador lá na pele e volte então a cumprir as suas funções nutricionais,
tá bom? Então isso também vai elevar a nossa frequência cardíaca, na medida em que agora o coração está tendo duas funções. Se a gente está num ambiente fresco, num ambiente ali em torno de 15 graus, nós não teremos essa vasodilatação periférica. O que é a vasodilatação periférica? É a dilatação dos vasos sanguíneos na periferia, na pele, para que o sangue passe por ali e se refrigerar. Então, em ambientes frios, o coração vai bombear o sangue diretamente para os músculos. Em ambientes quentes, o coração vai ter que bombear para os músculos e para a pele, para a periferia do nosso corpo, para ser refrigerado. Então nós temos um aumento da frequência cardíaca, nós temos uma diminuição de volume sanguíneo pela perda do plasma sanguíneo, do líquido, componente líquido do sangue. Então nós temos um processo também de desidratação. E as nossas células musculares, elas precisam de água o tempo todo para funcionar, todas as nossas células do nosso corpo, né, precisam de água. Também sais minerais que nós vamos perder por meio da transpiração, especialmente do sódio. Nós perderemos muito sódio através da transpiração. Esse sódio também é fundamental para as reações químicas que ocorrem nas células, para a entrada e saída de água e de nutrientes e metabólitos para dentro e para fora das células, certo? Então isso tudo começa a ficar prejudicado. Então, o que eu quero dizer, especialmente com relação a esse cenário de corrida em ambientes quentes, é que a gente precisa ingerir muita água. Não só água, como também eletrólitos, como sal, principalmente o sódio, que nós podemos obter através de bebidas isotônicas, que já vai vir com a água, o sódio e também glicose, já vai ajudar a repor glicose. Esse é um assunto que nós já falamos em outro vídeo também, sobre a importância da reposição de carboidratos em corridas mais longas, certo? Então o isotônico ele já vai cumprir esse papel, tanto da hidratação, a reposição de água, a reposição de eletrólitos, especialmente do sódio, e a reposição também dos carboidratos. Nós podemos utilizar água em abundância também, mas não apenas água, porque se a gente repõe a água numa corrida muito longa, digamos uma maratona ou um treino para maratona, onde a gente só repõe água, a gente não vai repor o sódio, que está saindo também na nossa pele ali por meio da transpiração, o que pode levar a um problema grave chamado hiponatremia. O que é hiponatremia? Uma diminuição muito grande da concentração de sódio no nosso corpo, já que a gente está perdendo sódio e não está repondo, a gente está repondo somente água, e daí a gente vai diluindo muito esse sódio que ele está saindo e não está sendo reposto. A hiponatremia é um problema importante, grave inclusive, que a gente tem que tomar muito cuidado para não só ingerir água durante uma corrida longa, um treino longo, e não repor os sais minerais. A gente pode utilizar também cápsulas de sal, tá? Por exemplo, é indicado uma cápsula de sal a cada hora de atividade física no calor, tá? Além de água em abundância. Como a gente pode também medir essa quantidade de água, né? Estabelecer a quantidade de água que nós devemos tomar num treino longo? A gente pode fazer um treino de 1 hora, se pesando antes e se pesando depois do treino, em determinada temperatura. E a gente vai ver quanto peso a gente perdeu. Esse peso perdido é principalmente de água, tá? E então, a partir dessa medição do peso, né, aferição aí do peso corporal perdido em 1 hora, a gente vai saber de mais ou menos quanta água nós precisamos, quanto líquido a gente precisa ingerir por hora de treino, tá bom? Claro, isso vai depender diretamente da temperatura. Em dias mais quentes a gente tem que aumentar esse volume de água e também de eletrólitos, tá? E o carboidrato também é importante para atividades aí acima de 1 hora, 1h30 especialmente. Os carboidratos são bastante importantes também, a reposição, certo? Muito bem, pessoal. Então, fazer essa pesagem antes e depois, a gente pode fazer inclusive aqui nos longões realizados aqui na nossa sede na Carpedinha, essa pesagem para que a gente saiba quanto a gente tem perdido, né? Quantos quilos a gente tem perdido de líquido. Isso varia muito de indivíduo para indivíduo, tá? Para que a gente possa então caprichar na ingestão de líquidos, certo? E uma coisa muito importante que eu quero falar agora para vocês muitas pessoas não gostam de ingerir muito líquido durante o treino, tá? Isso é muito comum, a pessoa sentir desconforto gástrico
durante o treino quando ingere água. A água fica chacoalhando no estômago, dá vontade de vomitar, né, a náusea, uma série de efeitos adversos com a ingestão de água. E o que eu quero dizer aqui para vocês, isso também é treinável. Hoje na ciência do treinamento esportivo e da nutrição esportiva nós estamos vendo muitos trabalhos saindo nessa linha de treinamento do trato gastrointestinal. Como que nós fazemos o treinamento do trato gastrointestinal? O que é isso? Treinar o trato gastrointestinal. É treinar a absorção de nutrientes, de líquidos, de água também durante os treinos. Ou seja, se a gente ingere pouca água, a gente precisa começar a aumentar de forma gradual a ingestão de água. Então, digamos que um bom aumento em torno de 20% a cada semana. Então, no longão, para facilitar a conta aqui, tá? Você tomou 1 litro de água no longão e ainda assim está perdendo peso nesse longão. A gente precisa aumentar em 20% para o próximo longão. Então, vamos aumentar para 1,2 litro, tá? E no próximo longão, mais 20%. E assim por diante, a gente vai treinando o seu trato gastrointestinal. Dei um exemplo aqui de 1 litro, que já é um bom volume, né, de líquidos ao longo de um treino. Mas a ideia é a gente ir aos poucos aumentando essa ingestão de água de forma gradual para que o seu trato gastrointestinal possa aprender, possa ficar treinado na absorção de líquidos e também de nutrientes. A mesma coisa funciona para carboidratos, para glicose. Se você consome 20 gramas de carboidrato por hora de treino, no treino longo, você pode aumentar aos poucos, de 20 para 25 gramas no próximo treino, para 30 gramas no próximo treino, para 40 gramas no próximo treino, podendo chegar até 60 gramas, tá? Para maratonistas, para provas muito longas, é interessante você treinar o seu intestino a absorver mais carboidratos também. Então o intestino ele é treinável na absorção desses nutrientes, tanto do carboidrato quanto da água, dos líquidos, né? Da reposição de líquido, quanto dos sais minerais também, especialmente do sódio, tá? Claro que o sódio a gente não pode consumir sódio demais, certo? É um nutricionista, é o profissional mais adequado para orientá-lo nesse sentido, porque o sódio também pode causar, o sódio em excesso pode causar desidratação, aumento da pressão arterial, para quem é hipertenso, então muito mais cuidado aí com o sódio e o profissional nutricionista que vai ajudar no sentido de estabelecer uma quantidade segura de ingestão de sódio, tá bom? Mas também a gente não pode ingerir apenas água, principalmente em treinos longos, certo? É importante a gente repor um pouco de eletrólitos, pode ser com bebidas isotônicas, como eu falei anteriormente, ou uma cápsula de sal por hora, que é em torno de 30 microgramas, se eu não me engano, 30 microgramas de sódio por hora. É uma cápsula por hora, é bastante seguro e recomendável na literatura científica específica. Então, a dica é: aumente de forma gradual a sua ingestão de líquido, porque o calor está chegando, as provas quentes estão chegando e nós precisamos nos precaver. Então nós precisamos treinar a nossa ingestão de líquido, a nossa reposição de líquidos, que é o principal tema desse vídeo aqui. A reposição nutricional fica para um outro vídeo, nós já temos esse vídeo, eu posso passar para vocês também o link, para que vocês então entendam a importância do carboidrato. Mas o tema do vídeo de hoje é a importância da hidratação. E para finalizar, algo que eu havia me esquecido é você se molhar também, você jogar água no seu corpo. É muito importante que você auxilie o seu corpo a se manter na temperatura adequada. Então não só ingerir a água, e realmente a água gelada vai diminuir a temperatura corporal, a água hidrata igual, tá? A água na temperatura ambiente, a água gelada, a hidratação vai ser a mesma, mas a água gelada vai ajudar a diminuir a temperatura corporal, certo? E jogar água no corpo também, água gelada no corpo, na cabeça, nas costas, superfícies grandes, vai ajudar também você a diminuir a sua temperatura corporal, tentando minimizar ao máximo os perigos da hipertermia, tá, pessoal? Que é um perigo muito importante. Então a gente precisa ingerir muitos líquidos e também refrescar o nosso corpo jogando água sobre ele, certo? Bom, então vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu respondo para vocês, mas eu quero que vocês treinem cada vez mais, se hidratar durante os treinos e aumentando a ingesta de água durante os treinos de forma gradual, para que vocês possam, durante as provas, também ingerir bastante líquido para fugir dos efeitos do calor.
da hipertermia, se jogar bastante água no seu corpo e também repor eletrólitos junto com a hidratação, através de isotônicos ou sais minerais. Mas é isso, caprichem na sua hidratação e tenha benefícios para a sua performance, ou seja, não tenha tanta perda de performance, porque o calor faz perder performance mesmo, e se você conseguir minimizar os efeitos do calor, você minimiza também a perda de performance, e principalmente resguardar a sua saúde, que é o nosso principal objetivo, para que você só tenha benefícios à sua saúde com a prática do exercício físico, tomando cuidado então com os perigos da desidratação e da hipertermia. Valeu, galera, então é isso, um forte abraço, qualquer dúvida, mande mensagem aqui pra gente. Valeu, bons treinos, se cuide no calor, valeu!